Hoje é a estreia da nossa seleção na Copa do Mundo e eu acho muito bonito quando o Brasil inteiro se une na expectativa de um bom resultado. Mas o que eu acho muito interessante é como que grandes resultados nunca acontecem de forma isolada. Existe preparo, estratégia, constância e talvez seja assim também que os melhores resultados na estética também são construídos. Se você acredita que a estética é só fazer um procedimentinho aqui, um botox ali, que fica tudo bem, você precisa ficar comigo até o final. Porque hoje você vai entender que os melhores resultados eles só acontecem quando existe continuidade, estratégia e acompanhamento de verdade. E você está no Beleza Inteligente na TV. Eu sou Marília Argueta, eu sou CEO do Beleza Inteligente, um grande ecossistema da estética que reúne clínicas, mentorias e agora um programa de TV. E esse programa ele nasceu para mostrar que existe sim um novo caminho dentro da estética. Um caminho baseado em beleza feita de forma inteligente, onde o profissional evolui, estrutura sua carreira com muito mais previsibilidade e entrega, é claro, os melhores resultados para os seus pacientes. E antes de tudo, eu quero te agradecer por você estar aqui. Muito mais do que a sua audiência, você faz parte disso aqui. Esse programa nasceu para ser palco de grandes profissionais e para dar voz aos harmonizadores que acreditam que a estética pode ser sim feita de forma diferente e mais do que isso, para levar informação de qualidade para você que gosta de consumir esse tipo de produto. E se você é profissional que trabalha com estética, eu tenho um convite especial. Tá vendo esse QR Code que está passando aqui na sua tela? Escaneando ele, você tem acesso a um conteúdo exclusivo em um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho conteúdos que você não vê em mais nenhum lugar. E ainda é lá que você pode ter informações de como um dia participar do Beleza Inteligente na TV. Porque a beleza inteligente de verdade é aquela que faz bem para o seu paciente e também faz sentido para a sua vida. E como hoje é um dia muito especial, eu aposto que você aí na sua casa está na expectativa para a estreia da nossa seleção, ó, o nosso estúdio também não podia estar de forma diferente. A gente está aqui, ó, fazendo jus ao Jogo do Brasil, estamos torcendo aí também. E eu quero aproveitar, gente, para agradecer a Five Star. Olha que linda essas almofadas, essa manta da coleção da Copa que eles mandaram pra gente. Essa, ó, tá passando para vocês o QR Code aqui. É uma loja só de coisas decorativas assim para casa, tudo feito de tricô. É muito lindo e eu amei essa decoração. Muito obrigada, Five Star, por ter se lembrado aqui do nosso programa. E agora eu já vou começar chamando a minha convidada muito especial para hoje aqui, doutora Luana Amorim. Vem pra cá! Muito obrigada! Obrigada pelo convite. Que prazer te receber todo aqui! Meu. Lu, obrigada de verdade você ter aceitado o convite. Você foi uma das primeiras que eu convidei para vir aqui, viu? Muito obrigada, eu fico muito, muito feliz. Só demorou para encaixar as datas, Demorou né? Mas estou aqui. Mas eu falei assim, cara, a Luana eu preciso nesse programa, sabe? Obrigada. Porque eu te tenho como uma grande referência, assim, em vários aspectos. Como grande empresária, como uma grande mulher. Eu me inspiro muito em você e eu acredito que muitas pessoas também se inspiram. Eu falei, eu quero conversar um pouquinho mais, quero trazer essa história da Luana. Obrigada, obrigada. Não é fácil, né, a gente lidar com esse desafio de gerir uma clínica, de estar presente, é rede social, é processo, é financeiro, é uma loucura nessas nossas vidas, assim, de harmonizadora. Em mil funções. Casa, né? Família, né, tem tudo isso também. E né? ainda você tocou um ponto, além de tudo, nós somos ainda as harmonizadoras, então a gente ainda se preocupa em entregar o técnico, né? Muitas Isso que é o mais importante, né? Porque sem resultado, nada funciona. Nós vamos chegar lá e eu quero saber tudo da sua clínica. Sei que você acabou de inaugurar uma clínica maravilhosa em São Leopoldo. Sim, tá, Marília, ela tá incrível. Uma clínica de praticamente 400 metros quadrados, onde lá a gente vai ter tudo, todo o nosso ecossistema. A minha ideia foi criar um ecossistema dentro da clínica, né? Onde a gente tivesse a parte Academy, então a gente tem o LA Academy para cursos, mentorias. A gente tem a Lumen Care, que é a minha rotina de skincare, os meus produtos. A gente tem a clínica funcionando, todas as nossas tecnologias. E ainda mais eu criei um hub, não dentro da clínica, mas um hub profissional para pessoas locarem as salas e tudo mais. Então assim, ó, o ecossistema está só crescendo do Grupo Amorim. Está completo, muito legal e é muito admirável, a gente gosta muito. Mas o que eu quero que você comece contando aqui pra gente, que é uma coisa que eu sempre vi muito em você, assim, essa questão de, embora seja tudo muito grande, porque assim, agora você está com essa clínica gigante, mas você já tinha uma clínica que, com bastante profissionais, você sempre gerenciou coisas grandes, né? Lógico que não desde o início, mas desde essa época que a gente já se conhece. Mas o que eu percebo em você é que por mais que esteja grande, você nunca perde essa questão
da humanização, da personalização. Eu vejo em você muito desse cuidado, desse carinho com cada pessoa, com cada paciente. E como isso é difícil em larga escala. Com certeza. Eu vou até falar isso dando um exemplo. Eu já tive uma clínica muito grande, mas eu não conseguia. Eu não conseguia atender todos os pacientes do jeito que eu queria. Isso para mim era uma frustração. Era muito triste, assim, eu olhar e falar, cara, eu queria tanto entregar uma coisa mais assim, e eu não conseguia pelo grande fluxo de pessoas, porque era multidisciplinar e tal. E aí eu fiz o movimento contrário, eu quis diminuir um pouco a minha clínica, bem, na verdade, significativamente, para eu poder entregar do jeito que eu gostaria. Sim, e eu queria saber como é que você consegue, porque a gente vê que é real, que a Amor em Clínica ela faz isso, mas em uma grande escala, numa grande clínica, manter esse padrão de humanização. Eu acho que o principal é a equipe estar muito engajada, né? Eu acho que o mesmo atendimento que a doutora Luana tem com os seus pacientes, eu acho que desde a recepção, desde a copeira, desde o marketing, as fotos, enfim, todo mundo tem que criar essa conexão e gerar essa conexão com o paciente também, né? Então eu digo assim que cada uma delas tem que ser um pouquinho da Luana também. Esse acolhimento, esse carinho, isso já veio da minha trajetória, né? Eu sempre gostei de pessoas, eu gostava de estar envolvida no meio das pessoas. Por mais que eu era novinha, eu queria estar no meio das pessoas mais velhas, porque eu queria entender o processo, eu queria entender a comunicação. Eu acho que isso fez total diferença. Meus pais são comerciantes, né? Então, eu gostava de estar ali, eu brincava que eu estava vendendo alguma coisa, enfim, eu não tenho pai e mãe, ninguém da família, na verdade, é da área, né, da saúde, né? Então, são mesmo vivenciadores, comerciantes, então eu quis trazer um pouco disso, sabe? Eu acho que essa conversa, eu entender o paciente, a mesma coisa que falar é escutar também, que isso é muito importante na nossa profissão. Né? Exatamente, o paciente chega lá, ele chega com um abraço, ele chega com carinho, não tem a indiferença. Eu vejo que em muitos lugares, tanto é que com a clínica nova, a primeira coisa que eu falei para minha arquiteta, eu falei assim, eu quero que seja uma clínica bonita, que seja uma clínica robusta, óbvio, com presença, mas que não seja aquela coisa que a pessoa entra e se sinta mal, sabe, assim, tipo assim, eu não vou nem encostar, né, aquela coisa assim, não, quero que a pessoa chegue lá e se sente no sofá, ela vive aquilo ali, né, então assim, nada cheio de frufru, é uma coisa bonita, elegante, mas que a pessoa se sinta em casa, acolhedora. Acessibilidade, exatamente. E como é que você faz isso na prática para manter esse alinhamento dessa equipe? São reuniões, assim, o que que você faz no dia a dia para ter certeza que toda essa equipe grande está alinhada na voz da Luana Amorim? É obrigatório toda segunda-feira, à 1h30 da tarde, uma reunião de equipe. A gente precisa estar alinhadas todas com o que aconteceu na semana, com o que vai acontecer. A equipe ela precisa estar engajada, então ela precisa saber o que está acontecendo dentro da clínica. Ah, vai ter uma campanha X, Y, Z daqui a 1 mês, 2 meses, a equipe já tem que estar sabendo antes. Aquilo ali já tem que estar circulando entre elas, dentro delas, né? Então, qualquer coisa que é planejado para a clínica, vamos comprar, ou estamos pensando em comprar uma tecnologia, alguma coisa assim, isso tudo é trazido dentro de reuniões, né? E reuniões que tragam essa conectividade também, né? Às vezes a gente faz um café da manhã, onde a gente traz alguns desafios entre a equipe para unir a equipe. Né? Agora com uma clínica maior fica mais difícil, né? Porque cada um está no seu setor, no seu cantinho, e é difícil a gente parar e conversa de corredor, né? Para unir a equipe assim. Então eu acho que esse momento da reunião semanal é indispensável para a gente criar essa conexão entre todas assim. E pelo que eu entendi, vocês proporcionam também uma experiência para a equipe até nessa reunião, né? Tu sabe, Marília, que o que eu mais queria dentro da clínica nova era que os meus colaboradores tivessem o mesmo conforto que os pacientes. Isso para mim era indispensável. Foi a primeira coisa, assim, a segunda coisa que eu pedi para minha arquiteta, porque eu acho que essa conexão entre os colaboradores são importantes. Eu queria ter uma cozinha, eu queria ter uma área de descanso para eles, um lugar que eles fossem trabalhar que seja confortável também. Não adianta eu ter uma clínica linda e maravilhosa para o meu paciente, sendo que o meu colaborador que passa 12 horas por dia praticamente lá dentro não tem. A gente vive isso, né? Então eu acho que isso traz a diferença. Antes eu tinha uma clínica menor e antes ainda eu trabalhei numa clínica popular por 4 anos. Então assim, eu vim de todas as realidades, eu vim crescendo, né? Eu não saí fazendo uma clínica assim luxuosa, maravilhosa do nada. Teve uma construção, uma história, né? Teve, com certeza. Assim, claro, minha mãe me apoiou num primeiro momento, enfim, né, para meu primeiro consultório, mas depois as coisas elas foram acontecendo e eu também com muita dedicação por trás, né, fui fazendo
o ecossistema girar, né? Mas sabe o que é mais interessante que eu vejo nisso? Que quem te conhece, assim, eu que te conheço pessoalmente, a gente vê que toda essa sua essência, ela é muito verdadeira. E se tem uma coisa que eu sempre falo, e para todo mundo, em curso, mentoria, pessoas que eu encontro na rua, é que a verdade vende. Quando a gente é de verdade, quando a gente tem uma essência, e eu vejo você falando, você tem brilho no olho, né? E quando a gente tem brilho no olho, não tem como aquilo ali não dar certo. Então, isso é muito admirável, ver tudo que você construiu, porque a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de muita coisa, Sim. né? E você nunca perdeu essa sua essência. Eu acho que o mais incrível é para a gente conquistar o nosso paciente, é a gente sempre trabalhar com a verdade. Eu digo, qual que é o teu diferencial? Se a gente fosse perguntar assim, é eu realmente tratar o meu paciente como ele deve ser tratado e eu atender as expectativas dele. Porque não adianta, não tem coisa mais frustrante na vida, é que a gente está imaginando uma coisa e acontecer outra. Com certeza. Então, assim, ali no resultado, eu não posso dizer para o meu paciente, vai fazer um botox, um preenchimento, vai ficar tudo maravilhoso. Não é assim, às vezes ele precisa de muito mais e ele precisa entender que ele precisa de mais. Porque aí quando ele fizer aquele pouco, ele vai entender, não, mas a doutora Luana me avisou que eu precisava de mais alguma coisa. Então assim a gente vai indo, então assim a verdade e trazer essa recorrência entre o paciente. Tá. Agora eu vou até te cortar porque na verdade você tocou num ponto que eu queria muito conversar com você. Lu, você enxergou justamente com essa verdade para entregar os melhores resultados para o paciente? Você enxergou uma coisa que todos nós já enxergávamos, né, que era necessário, mas eu falo porque eu já compartilhei com você esse tipo de informação e já inspirou muita gente esse tipo de informação. Você enxergou uma forma de empacotar isso, de como fazer de fato o paciente entender aquilo, a necessidade para que ele tenha melhores resultados. E você criou planos muito interessantes de recorrência sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tanto para o paciente que está lá em casa, para ele entender a necessidade desse tratamento contínuo, como também para inspirar outros profissionais que, como a gente, estão tentando achar uma forma de explicar isso para o paciente. Como é que você fez isso? Claro, claro. Olha, o meu plano de recorrência já tem isso, já tem, eu acho que uns 6 anos. Desde que eu abri a clínica, eu fiz um plano anual de Botox. Hoje, lá na clínica, ele se chama o Eterna Morim, né? Para a gente estar sempre com os resultados ativos. O que eu falo sempre para os pacientes é que a gente vai na academia todos os dias, a gente escova os dentes todos os dias, a gente faz as unhas todas as semanas, né? Então, assim, realmente a constância. Eu acho que bem a abertura do teu programa hoje falou a real sobre tudo isso. Hoje, os procedimentos estéticos, eles têm que ter constância. Até gravei nos meus stories falando sobre a ruga da glabela. A ruga da glabela é uma dor muito grande dos pacientes. Mas os pacientes, eles não entendem que precisa ter uma constância de aplicação de toxina botulínica para aquilo ali também se resolver. Por mais que a gente faça outros tratamentos ali para aquela área, não vai adiantar de nada se a gente não tiver constância da toxina. Se a gente não parar, quem está causando. Né? Exato. Então, esse plano de recorrência surgiu justamente por conta disso. Claro que a gente pensa também, na clínica, é interessante a gente ter um plano de recorrência? É, sim, mas para o paciente é muito mais, porque a gente faz algo com desconto, né? Em vez dele pagar um valor X, ele paga 3 num valor menor, então isso é maravilhoso. Tem alguns benefícios, tendo o plano lá na clínica, a gente tem desconto em todas as tecnologias para quem tem o plano anual, então isso é interessante também. Então, o paciente só tem vantagem, ele só tem vantagem porque ele só vai ali e se preocupa realmente com aquela aplicação sem ter que colocar o valor. Porque às vezes a gente vai assim, eu não vou fazer o Botox porque... porque é caro, esse mês não tô podendo gastar. Não tô podendo. Eu vou estender um pouquinho, daqui 1, 2 meses eu faço, a hora que vê passou 6 meses, 1 ano sem o Botox. Exatamente. Então a gente faz isso, a gente faz o plano anual de Botox, ali são 3, agora tem de 4 aplicações também, pode estender um pouco mais também se o paciente fecha, né? E aí ele vai aplicando e a nossa equipe mesmo dentro do comercial vai chamando esse paciente, já tá na hora de retocar a toxina, vai cuidando, né? A sua equipe vai cuidando mais uma vez do paciente, né? Com certeza. É muito interessante como isso é o ganha-ganha. O paciente ganha porque ele vai ganhar resultados a longo prazo, ele vai ganhar gerenciamento do envelhecimento. Eu falo muito para os meus pacientes isso, Lu, que eu estou preocupada com a minha paciente como ela é hoje. Sim, eu quero deixar ela feliz, mas eu estou muito mais preocupada com quem ela vai ser daqui 10 anos. É isso porque daqui 10 anos, ela está 10 anos mais velha. Como é que vai estar o meu rosto daqui a 10 anos? Então, são as nossas escolhas de agora. É o que a gente escolhe fazer agora que vai determinar como é que a gente vai estar. E eu acho, Marília, que a gente tem uma linha de raciocínio bem parecida, assim, né? Em relação a constância, gerenciamento do envelhecimento, né? Que é tão especial isso. A gente viu muito a harmonização se transformar em
20, 30, 40 ml de ácido hialurônico, que para mim isso nunca fez sentido, sabe? Para mim é inadmissível mesmo. Eu não vejo um porquê, eu não consigo entender a razão, porque quando a gente trata primeiro essa pele, a gente cuida, a gente gerencia, não tem essa necessidade. Eu sempre falo do meu paciente, como tu quer te ver daqui a 5, 10 anos? Cheio de ácido hialurônico na cara, com flacidez, enfim, ou gerenciado esse envelhecimento, né? A gente ia acompanhando aos pouquinhos. Talvez o investimento desse paciente inicial é um pouco mais alto. Eu nunca fiz nada, tenho 40, 50 anos, eu vou ter que associar mais tratamentos. E depois é manutenção. E depois é manutenção, exatamente. Então, fazer com que o nosso paciente entenda isso, que talvez o investimento inicial é mais alto, mas deixar claro para ele. Já vai de novo na expectativa que a pessoa vai ter. Exatamente. E como você educa aquilo, né? Eu falo muito sobre a importância de educar. Às vezes a gente fala de educar, a gente pensa muito no profissional. Mas nós temos a obrigação de educar o nosso paciente, né? E falando, pessoal, nessa evolução toda que a gente está falando, de como a harmonização mudou, de como tudo evolui. A Luana é uma grande expert em tecnologias, também tem muitas tecnologias no consultório dela. E esses dias atrás, a gente teve um grande congresso, que é o Full Face. Um grande congresso, acho que é o maior aqui da América Latina, até quando a gente fala de harmonização facial. E eu trouxe para vocês, no nosso Radar BI, as principais inovações que nós encontramos no Full Face. Vamos ver? Você está no Beleza Inteligente na TV e eu sou a Marília Rigueto e juntos nós vamos acompanhar tudo o que vai acontecer aqui no maior congresso de harmonização facial do Brasil, o Full Face 2026. Bora? Vamos comigo? Gente, peguei aqui agora uma grande amiga, a doutora Carol. Que prazer estar com você. O prazer é meu, o prazer é meu. Eu também, morrendo de saudade, só no congresso pra gente se encontrar. Carol, conta pra nós aí, como é que tá? Qual que é a sua visão aqui da ROF? O que tem acontecido de novo? O que você tem visto que é um caminho, tanto na parte de preenchimentos, de tudo. O que você tem visto na ROF, que é pra onde a gente tá caminhando? Olha só, eu estive agora na MWC em Mônaco. E o que foi falado lá? Muito sobre tecnologia, que ninguém melhor para entender de tecnologia do que ela, que foi quem levou a tecnologia para o meu consultório, e muito de pele. Assim, você sabe disso, você começou com o Hypro lá na clínica, gente, a gente tem excelentes resultados. Então, assim, a tecnologia associada ao tratamento regenerativo, eu acho que é o que está em alta hoje dentro da ROF e é o que vai levar a gente para frente sempre mais e mais. Estou aqui agora com a doutora Thelma de Víncula, uma grande professora da ROF. E Thelma, você com toda a sua experiência, o que eu quero saber? O pessoal, muito tem se falado sobre tecnologias e sobre CO2 e todas essas tecnologias que estão no hype do momento. Eu quero saber a sua visão sobre tudo isso, sobre as tecnologias que de fato agregam realmente no consultório, tecnologia que é para todo mundo, que traz mais resultado, que traz menos resultado. Qual que é a sua visão sobre esse boom que a gente está tendo no mercado? As tecnologias é padrão ouro para o rejuvenescimento facial. Quem não faz o uso das tecnologias na sua prática clínica está perdendo efetividade no atendimento dos seus pacientes. Só que nós temos que eleger cada tecnologia para cada objetivo específico. Então, existem tecnologias que atingem camadas mais profundas, outras intermediárias e outras superficiais. Aí, o ideal é que tenhamos expertise em todas essas tecnologias para, no diagnóstico e no planejamento do seu paciente, traçar o melhor planejamento. O que é beleza inteligente para você? Beleza inteligente é a gente gerenciar o nosso envelhecimento de uma maneira orgânica, natural, constante, porque a gente nunca para de envelhecer, então a gente tem que estar sempre cuidando, sempre colocando nossa busca em tratar com novas tecnologias, novos ativos, sempre estar sintonizado com o que acontece. E eu concordo, assino embaixo. Obrigada, viu? Beijo. Estou aqui agora com o Carlos, que é o diretor de marketing da MERS Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. O que é para você a beleza feita de forma inteligente? A beleza de forma inteligente é sem exageros,
né? Tendo muito claro os objetivos do que você precisa entregar, então, e entendendo realmente o que o paciente quer e o que o profissional pode entregar em termos de tratamento para essas pessoas. Muito obrigada, sucesso para vocês e bom evento, viu? Muito obrigado. Estamos aqui agora com João Zarur, que é o gerente de grandes contas da Renova. Tudo bem, Marília, muito obrigado por nos estar aqui nos prestigiando nesse momento. Então, assim, o que a gente pode dizer que a Renova veio com um investimento muito significativo para esse FUFEI 2026, junto com o Milton. A gente sabe da importância desse congresso, que é um congresso onde a grande massa são as pessoas que realmente vivem da harmonização orofacial, e isso nos remete muita alegria, porque a gente sabe que a Renova está desde o começo, desde o primeiro congresso apoiando, e hoje a gente vê o tamanho do congresso, o nosso primeiro dia no congresso. Nós tivemos ontem o pré-congresso da Renova e hoje aberto para todos, né? Então a esperança é que nesses mais 2, 3 dias pela frente passam mais de 10 mil pessoas. Então são pessoas transformadas, pessoas que irão se conectar conosco e com todo o ecossistema que a Renova trouxe. Maravilha. Muito legal, né, Lu? Eu amo, sou apaixonada. O FUFEI sempre tem coisas novas para apresentar, né? E é impressionante como que na nossa área, gente, é um atropelo até, né? Todo momento. Toda hora tem alguma coisa nova e é impressionante como que os pacientes, eles chegam sabendo. Total, a doutora palestrou, a doutora estava lá, a doutora estava presente, Sim. Isso é muito importante. E eles né? chegam perguntando de coisas novas que eles ouviram falar por causa do TikTok, Instagram da vida. Eles chegam, viu, esses dias a minha paciente, e aqueles tal de peptídeos lá, a gente já vai usar isso aí? O que que é? É impressionante, É isso. A né? A internet, gente né? tem que evoluir, a gente tem que estar ali antenado no que está acontecendo, porque o paciente cobra a gente disso. E trazer o melhor para o nosso paciente também, né? Com Porque certeza. muita coisa sai aí na mídia e a gente nem sabe da onde vem ou do que se relaciona, né? Muito, mas assim, eu vou falar até de paciente, às vezes até de profissional. O paciente às vezes chega perguntando, doutora, você viu isso no TikTok? Eu falo, não vi, mas eu vou pesquisar o que que é, porque é nosso dever informar. Com certeza. É nosso dever falar, olha, isso tem a ver ou isso não tem nada a ver. E buscar informação em lugar certo também é muito legal. Eu gosto muito de ir em congresso, porque a gente... Mapeia os artigos, dá uma Isso, olhadinha. e a gente consegue discernir, filtrar o que realmente é e o que não é. Porque nessa época de doutores da internet, tem muito profissional, bom inclusive, Claro. mas que está ali defendendo alguma ideia que às vezes nem é tanto aquilo que... Mas atrás de quê? De like, de se posicionar de uma forma Claro. diferente, mas nem sempre é aquilo que de fato... Com Parece certeza. que é. Então, é muito importante que nós, profissionais, estejamos sempre muito antenados em locais onde a gente busca informação de verdade. E o Beleza Inteligente na TV também é um lugar desse. Vocês viram, né? Que aqui a gente traz muita isso aí. informação. Exatamente. Lu, e agora nós vamos para uma parte do nosso programa, que é um quadro que eu amo. Ele chama Histórias que Transformam. Eu amo antes e depois. Quem não gosta de um antes e depois? A gente ama. Nós gostamos e os Muito. pacientes gostam também, né? Quem não gosta de um antes e depois? Mas sabe o que me encanta muito mais do que o antes e depois? A história por trás desse rosto, sabe? Às vezes a gente pensa assim, não, mas é estética, é uma coisa fútil, é uma coisa, né? Transforma E a gente vidas. que vê isso todo dia, é de arrepiar, é de emocionar muitas vezes, porque a gente vê que às vezes é uma grande transformação, mas às vezes nem é, às vezes é um botox, às vezes é uma coisinha assim, ó, e a gente vê o paciente realmente realizado. Vamos acompanhar esse caso? Inclusive, gente, esse caso que vai passar aqui é da própria doutora Luana Amorim. Vamos ver? Mas aí eu entrei na menopausa e aí acabou com a minha autoestima. Realmente, eu fui assim no fundo do poço, né? Mexeu muito comigo, porque foram várias coisas que foram acontecendo, minha pele parecia que estava derretendo, assim, horrível, horrível. Eu cheguei aqui, nossa, pedindo socorro para a doutora Luana. Hoje eu me olho no espelho e penso que eu tô na minha melhor fase, meu melhor momento. A pele é renascer, reviver de novo, renovar, né? É uma transformação assim que a pele fica outra coisa, fica uma seda, ela fica lisinha. Nossa, super indico. Surgiu a ideia de fazer o Line Skin e foi passando. Então, tu vai olhando, precisa de uma, melhor aqui, uma ruguinha ali, o que a gente pode, fazer para melhorar.
que algumas coisas o próprio Botox não ajuda, né? Assim. Então, dentre, né, um tempo e um procedimento e outro, a gente acabou decidindo de fazer o Lime Skin. E foi uma coisa assim que mudou completamente. E realmente foi um processo. Eu não saí daqui assim, como muitas pessoas chegam, eu vim, fiz um procedimento, nossa, no outro dia, não. Tu olhar pra trás e ver tudo que tu fez, meu Deus, a gente se sente muito bem. Não tenha medo. Tenha coragem, que vale a pena. Incrível, né, Lu? Muito linda. Não, eu me emociono junto, eu assim. também, toda vez que eu vejo. Porque, e é bonito de ver como que a sua paciente, ela mesma já está educada ali, né? Ela mesmo vende aquilo que você vem falando. A necessidade dessa recorrência, desses tratamentos, que é o que de fato fez ela ter um resultado tão bom. Eu acho, Marília, a orientação que a gente dá para o paciente, ela é extremamente importante. É uma paciente que está comigo há 5 anos, que a gente veio fazendo bioestimuladores, a gente veio fazendo ácido hialurônico, toxina botulínica, mas ela foi entendendo que o resultado que ela queria precisava de algo um pouquinho mais, né? Hoje, claro, a gente tem a diferença entre os peelings médios, profundos, as lasers também, né? Esse caso já tem aí 1 ano, mais ou menos, então hoje também a gente tem outras possibilidades de tratamento, né? Mas é uma coisa que a gente consegue tratar, né? É algo que vai dar diferença. E volta naquilo que a gente já falou, de trabalhar a qualidade de pele. Chega um ponto que não adianta. A gente sabe que o Botox já não vai mais fazer resultado. Sozinho ele já não faz mais nada. Exato, ali, né? A gente precisa tratar aquela ruga estática, a gente precisa realmente ver o que está acontecendo no todo, né? E aí a gente conseguir. E aí mudou a vida dela. Pensa, 50 anos, nunca tinha feito nenhum procedimento, começamos aos pouquinhos, bioestimuladores, toxina, preenchimentos, enfim, até que criou confiança. Eu acho que esse é o ganho, assim, né? Aquele paciente que às vezes vem até muito afobado pela essa transformação, é um pouco mais difícil da gente controlar a emoção dele, né? É essa construção. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa identidade do profissional, de educar e de falar assim, olha, comigo não é assim. Entrou de um jeito, saiu de outro. Ela deixou claro isso. É uma construção. Isso que é muito legal. Lu, eu amei nosso papo. O tempo passou muito rápido, muito rápido mesmo já. Eu vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais. Fala um pouquinho sobre você, onde as pessoas podem te encontrar para fazer esse tratamento. Fala um pouquinho das suas redes sociais também. Então, eu sou a doutora Luana Amorim, eu sou de São Leopoldo. A minha clínica fica em São Leopoldo, né? Hoje a gente trata com rejuvenescimento, com qualidade de pele, trazendo toda essa verdade para o paciente e essa naturalidade, né? Lá na clínica a gente encontra todas as tecnologias que vocês precisam e também todos os tratamentos, desde injetáveis, lasers, enfim. E lá na clínica também a gente tem a parte do Academy, então profissionais da área que quer se especializar, entender um pouco mais e até a questão de gestão de uma clínica, como a gente tem uma clínica de sucesso dessa forma, a gente também tem o nosso curso de gestão por lá. Então eu fico aguardando vocês, qualquer dúvida tem meu Instagram, doutora Luana Amorim, podem me seguir lá que eu vou estar esperando vocês. Maravilhosa, eu super gente. Lu, obrigada por esse papo. Obrigada, Pessoal, Marília. Quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui com a gente, por essa audiência toda. E agora nós vamos fazer o quê? Torcer por quem? Pelo Brasil! Vamos torcer, gente! Bora lá! Já viemos a caráter para isso, né? Isso aí. E a gente se encontra sábado que vem no próximo Beleza Inteligente na TV.